Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre a recusa da Caixa para a proposta do Corinthians em relação à quitação do estádio alvinegro. Te atualizo ainda sobre Igor Coronado e Mateuzinho, cada vez mais próximos de serem anunciados. Para trazer uma novidade importante para o torcedor do Palmeiras, falo ainda sobre James Rodrigues, por que ele segue treinando no São Paulo. Para completar o vídeo, o Vasco mais perto de Pedro Henrique, reformulação no Internacional, do Queiroz chegando ao Grêmio, um sonho bem ousado do tricolor gaúcho. Fala ainda sobre o Flamengo, as últimas do mercado, informações de Cruzeiro e Atlético, as maiores taxas de ocupação dos estádios brasileiros no ano passado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa terça e quarta na Liga dos Campeões da Europa. Sim, ela voltou. E com a fase mata-mata, dá uma olhada nos meus palpites. Começando com as partidas dessa terça-feira, tem Copenhague e Manchester City, vou de vitória do City. Tem ainda RB Leipzig contra Real Madrid, tô indo de empate ou vitória do Real Madrid. Na quarta-feira tem Lazio e Bayern de Munique, vou na vitória do time alemão mesmo fora de casa. Tem ainda PSG e Real Sociedad, o PSG deu sorte, hein? Vai pegar Real Sociedad e para mim vence. Para você participar no 1xBet é super simples, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito na hora do seu depósito a um bônus de 100%. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Antes, só uma lembrança importante, se você não quer perder nenhum conteúdo do canal do Nicola sem correr o risco de não ser atualizado, por exemplo, mandei um vídeo, você não foi avisado, comecei uma live, você não foi avisado, tá na hora de você se cadastrar e passar a seguir a gente no Instagram, ou melhor, no WhatsApp. Só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, vai abrir uma página de WhatsApp, você vai colocar em seguir o canal do Nicola, a partir daí tudo que eu mandar para vocês são avisados. Combinado? Bora começar com aquele rápido giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Léo Ortiz deu esperança para o torcedor rubro-negro, ele repostou uma tuitada de LeBron James que tinha uma ampulheta. O torcedor do Flamengo entendeu que é questão de tempo para que o Léo Ortiz se torne jogador do Fla, deixando o Red Bull Bragantino. Mais uma sobre o Flamengo, Matiazinha embarcou para a Itália, vai acompanhar nessa quarta-feira ao nascimento de sua filha Faustina. Ele volta na sexta-feira. Quero contar ainda que a última parcial de ingressos para a partida entre Fluminense e Vasco apontou mais de 30 mil ingressos vendidos, o mais barato a R$50. Já o volante Alisson, que já foi do Cruzeiro, foi apontado recentemente como possível reforço do Vasco, certo? Saibam que a 777 negou ou vetou a transferência do jogador que atua como um volante moderno, com boa saída de jogo. Para completar, preciso contar para vocês que o Bahia está tentando prorrogar o contrato de empréstimo de Adriel, que pertence ao Grêmio. O vínculo se encerra na metade do ano e a ideia do Bahia é ter o Adriel pelo menos até dezembro. Foi por isso que recentemente o Pablo Bueno esteve em Salvador. Cheguei a contar para vocês, né? Muita gente especulando que o TT seria contratado pelo Bahia. Contei para vocês que o Pablo estava em Salvador e ninguém do Bahia citou qualquer interesse no TT. Bora falar agora sobre Galeno no Grêmio. Informação que surgiu nas redes sociais. Confesso que fiquei muito surpreso. Esse jogador, atacante muito bom do Porto, avaliado em 22 milhões de euros, titular absoluto, 31 jogos, 7 gols e 8 assistências. Esse cara está sendo preparado para jogar em um dos grandes do futebol europeu. Para mim não há chance alguma de um negócio com o Grêmio acontecer, ainda mais nas condições sugeridas de empréstimo por uma temporada mediante pagamento de 2 milhões de euros. Se fosse torcedor do Grêmio, não me empolgaria com essa possibilidade, muito pelo contrário. A multa do Galeno é de 60 milhões de euros, seu contrato só termina em junho de 2028. Já do Queiroz, esse sim é a realidade. Volante que pertence ao Zenit, contratado por empréstimo de uma temporada, queria dar alguns detalhezinhos exclusivos. Opção de compra em 6 milhões de euros. Vasco e Botafogo chegaram a fazer proposta oficial, mas a vontade do Renato Gaúcho de contar com o do Queiroz fez ele optar pelo Grêmio. Já o Atlético chegou a sondar, o Atlético Mineiro chegou a sondar, mas não houve tempo para negociação, o Grêmio acelerou o processo e ficou com o jogador. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Muita gente me perguntando se existe alguma chance de o Galo contratar um zagueiro por conta da lesão de Maurício Lemos. O atleta sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, foi checar com o dirigente do Galo e a resposta foi: não há nenhuma possibilidade de contratação de defensores.
O Lemos vai ficar mais ou menos 4 semanas parado. Nesse período, Igor Rabelo, Gemerson, Bruno Fux e Rômulo vão se revezar na condição de atletas titulares, reservas, seja lá como for, mas ninguém no Atlético pensa na contratação de um novo defensor. A busca se dá mais por jogadores de frente, especialmente um centroavante, que é uma busca bem antiga. Só para completar sobre o Atlético, o Galo deve oficializar nos próximos dias, ainda nessa semana, Vitor como seu novo executivo de futebol. Ele fica no lugar de Rodrigo Caetano, que assume agora de forma definitiva a CBF. O Vitor que era gerente de futebol há 3 anos no próprio Galo. Bora falar agora sobre o Cruzeiro para mais de 30 mil pessoas. Expectativa para que o confronto contra o América, marcado para essa quarta-feira, tenha casa mais cheia do que normalmente, né? Só para lembrar, o primeiro jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro teve 10.788 pagantes contra o Atlético. Segundo jogo de 19.502 torcedores contra o Patrocinense. Só que o primeiro jogo contra o Atlético não foi em casa. Segundo jogo numa sexta-feira, 4h30 da tarde. Agora com confronto, o jogo é na quinta contra o América, tá? Eu falei quarta, mas é quinta-feira. Esse jogo contra o América numa quinta-feira pós feriado de carnaval. E a expectativa é de estádio cheio. Só para lembrar, até alguns setores que não estavam disponíveis nos jogos anteriores já estão à disposição, que mostra que a venda de ingressos é legal. Só para vocês entenderem, o Cruzeiro vai liberando setores de acordo com a intenção. Quando esgota um setor, o Cruzeiro vai e libera outro. Nesse momento só aparecem como opções de ingressos o setor laranja inferior, além do roxo, que é um pouco mais caro. Quero trazer agora um levantamento feito bem legal pela Pluriconsultoria, que mostra a taxa de ocupação dos estádios na temporada passada. Quais foram os estádios que mais ficaram perto de lotar durante todo o ano? E a primeira colocação, de acordo com esse levantamento, é do Palmeiras. 82% da ocupação dos estádios onde o Palmeiras jogou como mandante tiveram público. Ou seja, só 18% de espaço de estádio vazio ou de espaço vazio dentro do estádio. Depois do Palmeiras aparece o Corinthians, 78% de taxa de ocupação, o Flamengo terceiro com 69%. São Paulo em quarto com 68%. É só importante lembrar que como o Flamengo e o São Paulo jogam para estádios muito grandes, para Morumbi e Maracanã, eles têm essa dificuldade. Para lutar Morumbi e Maracanã é muito mais difícil do que, por exemplo, o Allianz Parque ou a Neoquímica Arena. Quinto lugar para o Bahia com 66%, o Vasco ficou em sexto com 62%, mesmo com uma temporada muito ruim do seu time. O Água Santa em sétimo com 60%, Cruzeiro em oitavo 59,9%, o Criciúma nono 59,7% e o Atlético Mineiro foi o décimo com 58%. Bora falar agora sobre o Vasco, que deve anunciar nas próximas horas Pedro Henrique, pelo menos essa é a expectativa, no Cruz Maltino. Nem o fato de o Pedro Henrique ter atuado como titular no jogo contra o São Luís, vitória por 1-0 do Internacional, muda os planos. O Eduardo Cudê chegou até a dar uma entrevista depois do jogo admitindo que o Pedro Henrique é um dos atletas que não devem permanecer, caso semelhante, por exemplo, ao do volante Gabriel, de 31 anos de idade, Gabriel que foi sondado pelo Botafogo, pelo Vasco e pelo Cruzeiro. Voltando à situação do Pedro Henrique, nos últimos 5 jogos, ele foi titular em 2, quando o Cudê recorreu aos reservas, aos jogadores que não atuam tanto, e nos outros 3 nem saiu no banco de reservas. Ficou o tempo inteiro, os 90 minutos, assistindo ao jogo do banco. Então é claramente uma peça cara, com salário de algo na casa dos 500 mil reais mensais, que não vai ser aproveitado ou não vai ter tantas chances, especialmente depois da chegada do Borré na metade do ano. Diante desse cenário, e com o avanço nas tratativas entre Vasco e Pedro Henrique, o acordo deve ser firmado muito em breve. Já Juan Esforça, volante de 21 anos de idade, que pertencia ao futebol argentino, estava defendendo a seleção do país dele lá no pré-olímpico, desembarca nas próximas horas no Rio de Janeiro e deve estrear pelo Vasco já no domingo, jogador contratado por 25 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Boa notícia, depois do empate frustrante contra o Santo André. O Palmeiras chega a abrir o placar 1-0, cria várias oportunidades e no finalzinho toma um gol de cabeça, desperdiça a chance de fazer mais 2 pontos. Mas a boa notícia é de que Endrick já está em território brasileiro. Ele disputou o pré-olímpico com a seleção lá na Venezuela, seleção que foi eliminada, não conseguiu a classificação para a Olimpíada. O Endrick foi um dos poucos que se salvaram. Ele desembarcou na noite dessa segunda-feira em São Paulo, ganhou a terça-feira de folga, se apresenta na quarta-feira por uma bateria de exames médicos e vai estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o confronto de domingo contra o Corinthians, clássico entre Palmeiras e Corinthians. A tendência é que o Endrick seja titular, embora o Flaco Lopes viva um momento bem legal, fazendo gols e tal. Ainda não é muito querido pelo torcedor, apesar de ter saído aplaudido, enquanto o Palmeiras parcialmente venceu o Santo André por 1-0, quando o Flaco é substituído, o Palmeiras vencia.
Com a volta do Endrick, o Palmeiras passa a ter um reforço ofensivo para um setor que, especialmente nos jogos mais importantes, como o da Supercopa do Brasil, acabou falhando. E você, o que pensa sobre a volta do Endrick? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre James Rodrigues. Tem algumas atualizações para vocês. A primeira delas, James no Bahia. Não há, nesse momento, nenhuma possibilidade. O Bahia entende que já está muito bem servido de homens no meio campo e não gostaria de ter mais um jogador veterano para um setor em que ele já tem muita gente. Então, as informações que eu tenho dão conta de que James no Bahia não vai rolar. Segunda coisa, o James segue treinando no São Paulo. Muita gente estranhando isso. Aí tem duas situações. A primeira delas, o contrato ainda não foi rescindido entre as partes. A segunda, importante contar que ainda que já tivesse rescindido o contrato, o James tinha um acordo verbal com os dirigentes do São Paulo para continuar treinando lá enquanto busca um novo clube. A última coisa que eu queria falar sobre o James com vocês. Surgiu nos últimos dias uma narrativa bem maluca de que a passagem do James pelo São Paulo foi bem legal porque foi o James quem conseguiu alavancar uma série de patrocínios gigantes ao tricolor. Essa história não é verdadeira. O São Paulo de fato fechou com o Morumbis, vendeu os name rights de seu estádio por 3 anos, por 75 milhões de reais, também vai faturar 156 milhões de reais da Superbet, contrato de patrocínio por 3 temporadas, mas isso não tem a ver com o James Rodrigues e sim com o crescimento do São Paulo, com a melhoria do time, com a chegada de jogadores mais importantes, com conquistas de títulos, e esse é o bônus de um São Paulo mais forte hoje, sob o comando de Júlio Casares, especialmente na comparação com seu antecessor, o Leco. Nada diz respeito ao James, que teve uma passagem apagadíssima, frustrante, decepcionante e cara. O James disputou só 14 partidas, com 1 gol, 3 assistências e 2 pênaltis importantes desperdiçados. Cara que custava R$1 milhão por mês na temporada passada, que passou a custar R$1,5 milhão por mês a partir desse ano e que ainda não acertou a rescisão do contrato porque está cobrando luvas a mais. Ele quer receber 9 meses de luvas, sendo que ele esteve no São Paulo em apenas 6. É exatamente isso que impede nesse momento que a rescisão do contrato seja oficializada. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero falar a respeito de contratações, Igor Coronado, Mateuzinho e também em relação à Caixa. Eu vou começar sobre esse episódio da Caixa. Nas últimas horas, o pessoal da ESPN publicou que a Caixa Econômica Federal recusou a proposta feita pelo Corinthians em novembro do ano passado, quando então era dirigida por Duílio Monteiro Alves, para a quitação da Neoquímica Arena. Vocês vão lembrar que o Corinthians sugeriu o uso dos name rights, algo na casa dos 350 milhões de reais, além da aquisição de fundos de compensação. Com essa manobra, o Corinthians entendia ser capaz de quitar sua arena e não precisaria pagar mais nada. Havia enorme otimismo em relação à resposta da Caixa, apesar da necessidade da aprovação do TCU, Tribunal de Contas da União, e da CGU, Controladoria Geral da União. Pois bem, a resposta da Caixa foi negativa. Não houve o sim da Caixa para a proposta do Corinthians. Dessa maneira, o estádio alvinegro segue sendo um problema. Afinal de contas, a dívida gira na casa dos 700 milhões de reais. As justificativas da Caixa para o não, abre aspas, ou... Não precisa de aspas, né? Mas só para explicar os dois principais motivos. A Caixa pontuou que o crédito dos name rights que o Corinthians queria repassar para a Caixa não são do Corinthians e sim do fundo que administra o estádio. Acho bobo da parte da Caixa, mas tudo bem, essa é uma das explicações. E a segunda, mais importante, a Caixa está completando que os fundos que o Corinthians queria adquirir não são aptos para os fins pretendidos na proposta de quitação. Inclusive, um vice-presidente da Caixa sugeriu que o Corinthians crie um fundo e aí os torcedores colocariam dinheiro e esse fundo passaria a administrar a arena ou passaria a ajudar na quitação da arena e aí você permitiria ao torcedor corintiano que colocasse dinheiro que ele se tornasse um dos sócios dentro do estádio. Bom, enquanto isso não se resolve e o problema em relação ao financiamento do estádio segue, queria atualizar vocês sobre reforços. Igor Coronado está fechado. Resta saber só apenas quando ele chega ao Brasil. Ele está cuidando da mudança lá da Arábia Saudita para o Brasil. Quando ele chegar vai passar por exames médicos e assinar o contrato. Eu já havia contado para vocês que ele estava inclusive procurando casa em Alphaville. Em relação a Mateuzinho ou Matheus França, o Flamengo disse sim, a quitação dos 4 milhões de euros será feita a 3 milhões de euros nessa temporada, 500 mil euros em 2 parcelas no ano que vem. A liberação para o atleta fazer exames médicos deve acontecer nas próximas horas e talvez Matheus França anunciado ainda hoje. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Não esquece também de pegar o link que está na descrição desse vídeo. Clica, vai abrir uma página de WhatsApp. E você vai clicar em seguir o canal do Nicola no WhatsApp. Dessa maneira, sem pagar nada, você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo, quando tiver live ou qualquer notícia exclusiva. Combinado? Abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.